O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, publicou uma mensagem indicando que vai dividir com líderes da Casa Legislativa a responsabilidade pela escolha das pautas que vão para a votação. Mota se pronunciou sobre o assunto diante da pressão para que ele paute o pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Aliás, aos envolvidos, né? Porque ainda tem gente que está em fase de julgamento, que ainda não foi condenada, mas que tende a ser, pelo que a gente está vendo, o comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o presidente da Câmara escreveu no X, abro aspas, democracia é discutir com o colégio de líderes as pautas que devem avançar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Fecho aspas. É um eterno candidato ao troféu óleo de peroba. Ensaboado toda a vida. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, claro, reagiu à declaração do presidente da casa, Hugo Mota. Aquela declaração ensaboada de que numa democracia ninguém decide sozinho. O parlamentar bolsonarista escreveu, abro aspas, parabéns, presidente Hugo Mota. A verdadeira democracia se faz pelo processo legislativo e não por decisões monocráticas de um só. No caso do PL da anistia, lembrando que PL aí é projeto de lei, né, porque tem o partido PL, que é Partido Liberal, em tese, mas tem o PL que é projeto de lei. Nesse caso é projeto de lei da anistia. 264 deputados respaldam a urgência. O presidente da Câmara pode muito, mas a maioria, de novo em maiúsculas, dos deputados pode mais, porque a democracia se constrói com respeito à maioria e à vontade do parlamento. Fecho aspas. A próxima reunião de líderes da Câmara está agendada para 24 de abril, quinta-feira da próxima semana, em razão dos feriados. Vamos já colocar as próximas declarações, porque a gente já comenta tudo. Ainda falando sobre o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara disse ser contra a cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL. Sóstenes, que tem atuado na linha de frente da defesa do PL da anistia, afirmou o seguinte ao site Metrópolis, aspas, pessoalmente, acredito que cassação deveria ser para casos graves como corrupção ou o da Flor de Lis, por exemplo. Acredito que uma punição de 6 meses de suspensão, no caso de Glauber Braga, estaria de bom tamanho. Fecho aspas. Na verdade, continua aí as aspas dele. Já conversei com deputados, Arthur Lira entre eles, sobre o caso de Glauber Braga. Sempre disse que a Câmara errou ao cassar Daniel Silveira lá atrás. E agora acho que pode cometer o mesmo erro. Contudo, como líder do PL, não posso destoar da posição da bancada do partido que se mostra favorável à cassação. Vou acompanhar a posição da bancada. Fecho aspas. A gente depois acrescenta mais uma informação sobre o caso do Glauber Braga, mas por que eu quis reunir aqui as informações sobre a anistia e sobre o caso do psolista? Porque a nossa pergunta do dia, no título da transmissão ao vivo, é: pintou um acordão? Será que há alguma possibilidade de, vamos dizer, membros do PL, pessoas como o Sóstenes, votarem a favor do Glauber Braga para que ele não perca o mandato ou, eventualmente, que ele sofra apenas uma suspensão ou qualquer tipo de advertência, em troca de votos contra, a favor, na verdade, da anistia? Será que pode haver esse tipo de acerto? A gente tem mostrado aqui, mesmo analisando o caso do Glauber Braga, que o Conselho de Ética, historicamente, é feito desses acordões. Agora seria um acordão até para fora do Conselho de Ética, né? Porque, no caso, já passou a fase do Conselho. A cassação do Glauber Braga foi aprovada lá. Então, agora é um acordão no plenário. Será que tem chance disso acontecer? Bolsonaristas ajudando a salvar o Glauber Braga e psolistas ou a turma ali em torno dele ajudando a anistiar os envolvidos no 8 do 1? Será? No Brasil tudo é possível? O que você acha? Responda no chat. Duda Teixeira. Pode ser que tenha mesmo, não tinha pensado nessa possibilidade, mas se fizerem um acordão, a gente vai saber logo. Agora, olhando ali a questão do PL da anistia, são duas forças atuando muito fortemente no Congresso. Uma é o PL do Sóstenes Cavalcante, querendo que se aprove essa urgência do PL da anistia. E a outra força, no sentido oposto, é o Palácio do Planalto, né? O governo Lula fazendo o que pode aí para enfraquecer esse movimento. E o Sóstenes, ainda que tenha conseguido essas assinaturas todas, ele demorou para conseguir isso.
Primeiro ele tentou com as lideranças dos partidos, não conseguiu, e aí ele foi individualmente em cada deputado para conseguir, né? Se de fato o Hugo Mota pautar isso, depois todos esses que assinaram pela urgência vão ter que votar no plenário a favor da urgência. E aí, até isso acontecer, já tem um espaço aí para o governo, para a Gleisi Hoffmann, tentar ali fazer alguma negociação, né? Então o governo tem feito o quê? Promete ali um ministério a mais, isso, ou ameaça tirar um ministério que todos esses partidos do Centrão têm, caso a turma desses partidos vote a favor da urgência ou a favor da anistia. Então, tem uma pressão forte dos dois lados. Agora, o caminho do Sóstenes é mais difícil, né? Porque depois de aprovar, o Ricardo Kertzmann trouxe essa história aqui, depois de aprovar na Câmara, tem que aprovar no Senado, tem que ter a sanção presidencial e ainda torcer para o STF não falar que isso é inconstitucional. Exatamente. Então, no Congresso Nacional e nessa relação com o Poder Executivo, com o governo federal, sempre tem o toma lá da cá. Essa é a tradição brasileira, esse é um dos motivos pelos quais eu chamo o Brasil de República do Escambo. Obviamente não é o único, porque o escambo não se dá apenas entre o Executivo e o Legislativo. Você tem um certo outro poder e outros órgãos e outras elites econômicas e midiáticas envolvidas também nessa troca de favores, de influência, etc. Então, o que muita gente faz historicamente dentro do Congresso Nacional é colocar o nome numa lista, no requerimento de instalação de uma CPI, num pedido de urgência para aprovação de um projeto de lei, como é o caso agora, ou em outras medidas, para depois vender a retirada. Então tem muito parlamentar astuto, malicioso, que coloca o nome lá para depois cobrar do governo: o que você vai me dar para eu tirar? E muitas vezes o governo vai lá e entrega um carguinho, entrega uma boquinha, seja para o parlamentar, seja para um aliado, seja uma liberação de emenda, de verba para o reduto eleitoral dele, que em geral não vai para benefício da população, vai para a prefeitura de algum parente, que vai negociar lá com a empresa de outro parente, como a gente tem visto nesses casos de emenda e de orçamento secreto. Então, assim, ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte em relação à anistia. E como a gente comentou no programa de ontem, esse debate, essa mobilização parlamentar é para atender a uma demanda principalmente de Jair Bolsonaro, que tem medo de ser condenado à cadeia e quer se beneficiar de um clima de anistia geral, e de um grupo de ativistas que foi atrás de Jair Bolsonaro, que foi atrás das narrativas, no sentido de ter acreditado naquelas narrativas plantadas pelo pessoal do Mauro Cid e companhia na internet, pessoas que tinham acesso à informação, mas não queriam admitir que era verdade aquilo que os isentões estavam falando, alertando todos os cuidados que eles deveriam ter tido e que não tiveram. E isso não aconteceu de uma maneira passional. O 8/1 não é um acontecimento passional, que já seria grave. Invasão e depredação passional no meio do tumulto já seria algo grave, algo, vamos dizer assim, selvagem. Mas não. Foi algo que foi sendo construído até acontecer naquele dia durante anos, e principalmente nos últimos meses, depois da derrota de Jair Bolsonaro para Lula, sem que houvesse uma desmobilização por parte das lideranças do grupo político daquelas pessoas. Certamente, essas pessoas, inclusive aquelas que levaram uma pena maior do Supremo Tribunal Federal, e nós criticamos as penas maiores do STF, são pessoas que atacavam os isentões até outro dia, pelo menos, ou continuam atacando. São pessoas que associam ao petismo, ao lulismo, quem quer que não bajule Jair Bolsonaro. Mas aqui a gente vai manter os princípios. Quer dizer, essas penas de 14, 17, 19 anos para pessoas que invadiram ali, eventualmente quebraram alguma coisa, elas são excessivas. Nós defendemos aqui, não só eu, mas outros comentaristas, mas eu estou falando por mim agora, eu defendo que essas pessoas sejam punidas. Acontece que o STF, até favorecendo a narrativa bolsonarista e todo esse movimento para que o Jair Bolsonaro não seja preso, foi lá e pesou a mão.
pesou a mão de uma maneira de retaliação, de uma maneira vingativa. Aliás, uma comentarista de TV, outro dia, leu o WhatsApp, né, virou moda isso, né, de comentaristas de TV reproduzirem na TV, ao vivo, zap de ministro do Supremo Tribunal Federal não identificado, zap, vamos dizer assim, não oficial, não personalizado, né, talvez seja a palavra que eu estivesse procurando, em que ele mandava perguntar aos parlamentares se pessoas invadissem a casa deles, quebrassem tudo, etc., se eles iam querer uma anistia. E o que mais me chamou a atenção, para além dessa prática, que eu não conheço em outra democracia, de ministro da Suprema Corte ficar mandando zap para a TV para fazer pergunta anônima, o que mais me chamou a atenção foi a comparação com a casa dos parlamentares, com a casa das pessoas para quem ele estava fazendo essa pergunta, como se o STF fosse a casa do ministro, como se não fosse a Suprema Corte do Brasil. E ele, ministro, membro de uma atual composição daquela corte, porque foi indicado por um presidente da República, não é a casa dele. Então, assim, tem uma confusão aí do que é público e do que é privado, que acaba se convertendo numa pena muito alta, porque tem essa dose pessoal. É como se alguém tivesse invadido a casa do sujeito, tivesse depredado móveis, mobília, equipamentos ali da casa do sujeito, e o sujeito tivesse a oportunidade de dar uma canetada de toga. Quer dizer, o sujeito que foi vítima daquela situação porque teve algum patrimônio perdido, porque se sentiu ameaçado com uma invasão do seu domicílio, ele pudesse dar uma pena mais alta de retaliação, de vingança, com passionalidade. Então tá tudo errado. E isso favorece um movimento mais amplo que acaba passando a mão na cabeça dos aloprados. E repito, não fizeram isso de uma maneira passional. Eles tiveram a oportunidade, muitas vezes, de desistir desse caminho. Aliás, nós mostramos um ativista que desistiu quando o Bolsonaro foi para a Flórida, outros não. E só acrescentar mais uma informação sobre o caso do deputado federal Glauber Braga, do PSOL, que teve a sua cassação aprovada no Conselho de Ética, mas ainda a cassação depende de votação no plenário da Câmara dos Deputados. Os militantes do PSOL fizeram uma roda de samba em defesa do mandato do Glauber Braga. O evento ocorreu na segunda-feira, 14, na entrada do anexo 2 da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar esse uso político do samba. Eu que gosto de samba, não gosto quando o samba é instrumentalizado partidariamente assim. Mas tudo bem, a gente tá muito generoso, pode soltar. Apesar de você, vai! Apesar de você, eu tô pensando aqui como foi bom o samba que eu fui no sábado, que não foi esse, obviamente. Show do Jorge Aragão, de fundo de quintal, várias participações históricas. Fui lá conversar com o Jorge Aragão, publiquei no meu story, quem acompanhou no fim de semana sabe, Jorge Aragão que já veio aqui dar entrevista no podcast o episódio está disponível no nosso canal de YouTube, não teve politização de nada, só festa, todo mundo se divertindo. Esse aí é o samba psolista, que ignora, evidentemente, que o Glauber Braga deu chutes
num ativista. E isso aí não é bacana, né? Não é legal ficar defendendo que não seja punido um deputado que chuta as outras pessoas. Aliás, o ator Marco Nanini também está aí defendendo o Glauber Braga, já postou vídeo em rede social, já circulou vídeo na internet do final da peça dele, ele falando assim, olha, eu sei que cada um tem suas posições políticas, mas fica Glauber e tal, pedindo ali apoio das pessoas para não cassação do mandato do deputado federal. A gente vê como a classe artística, o pessoal da música, uma parte pelo menos, é bem aguerrida em torno de partidos de esquerda e muitas vezes ignoram, nesse adesismo, a gravidade de determinadas condutas individuais. Porque essa é a base. É claro que sempre tem um elemento político no Congresso Nacional, mesmo havendo uma base sólida, como nesse caso. Mas é grave aquilo que ele fez. Duda Teixeira. Essa daí é a esquerda festiva, né? A gente tem realmente uma esquerda no Brasil mais animada, que se junta ali com facilidade. O pessoal está sempre à disposição, né? Chega aí, traz o bumbo, traz o triângulo, vamos fazer uma festinha. Eles se organizam, né? É uma política muito baseada também na emoção, né? Na emoção e nessa ideia de grupo, de coletivo. O outro está ali fazendo cara de sofrimento dentro do Congresso, né? Greve de fome, mas o pessoal ali não deixa de fazer uma festinha. Fica imaginando o que seria numa situação similar, por exemplo, na direita, né? O pessoal ia chamar o quê? Um carro para subir, um carro de som para subir, né, e fazer discurso. De fato, eu acho que até mais animado, mais alegre, uma rodinha de samba, ainda que não vá mudar nada, né, e tem ali por trás uma justificativa extremamente boba, né, até porque o Glauber Braga disse que ele estava ouvindo NX0, né? De repente faz uma roda de samba, parece que são coisas que não só faltou o pessoal fazer um banquete ali, né? O outro em greve de fome e o pessoal comendo churrasquinho. É porque eu tenho samba em alta conta. Então eu acho que o Glauber Braga não merece mesmo uma roda de samba em sua homenagem. Até porque, como o Duda citou aqui, ironizando, ele estava lá na sua dieta, né? No seu regime socialista. Né, PSOL é Partido Socialismo e Liberdade, essa contradição já no título, ouvindo NX0. É uma banda que eu desconheço, mas a produção conhece, né, produção? A produção soltou aí a imagem, quer botar de novo? Pode botar aí, que o Robson conhece tudo, né, Robson? Robson foi DJ, aí, tá rindo aqui, conhece todas essas bandas. Muito bem. Fala, aliás, precisaria até perguntar pro pessoal da banda NX0 se eles sabem quem é Glauber Braga, né? Tem alguma coisa a dizer a respeito, seria interessante. Tá aí, tá pautado, Duda. Quero ver você fazer essa reportagem. Bom, o deputado pode perder o seu mandato por quebra de decoro parlamentar em razão daquela agressão ao então integrante do MBL em 2024.